Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Eu sou o seu guia nessa nossa jornada maravilhosa rumo à criação do mapa verso. E agora, então, a gente vai para a nossa quarta aula dessa terceira semana do curso, onde a gente está vendo vários aí comandos de Python. Primeira aula dessa semana a gente falou sobre como fazer os seus primeiros programas em Python. Segunda aula a gente falou de listas. Terceira aula a gente falou de dicionário. Então já devem ter aparecido os respectivos cards para quem caiu de paraquedas. E nessa aula, os que já estão me assistindo, agradeço a atenção e considere-se, se você achar interessante esse material, se inscrever, divulgar, enfim, compartilhar, é tudo livre, gratuito, usando o ambiente amigável do Google Colab, tá? Então vamos ao nosso código, pessoal. O que a gente vai aprender nessa aula? Eu esqueci de falar, meu Deus. Nessa nossa quarta aula, né? A gente vai falar de pandas. Pandas? O bicho panda? Não. A gente vai falar de data frame. Data frame, a melhor tradução que eu consegui para isso é tabela de dados, certo? Então, a gente vai aprender a fazer data frame, que é uma tabela de dados, no Pandas. Então, vamos começar agora. Então, vamos lá para o nosso... Lembrando que na descrição do vídeo, pessoal, a gente tem esse material aqui bacaninha, tá? Que é uma espécie de resumo do que a gente está fazendo ao longo de várias aulas. Então, vocês estão vendo que a gente está trabalhando bastante, né? E a gente vai sempre acumulando aí. Então, eu vou colocar aqui um texto. Espero que você também esteja fazendo aí o seu resuminho, né? É bem importante mesmo ter o seu resuminho conforme você vai assistindo o vídeo. Se precisar, pausa, volta, põe em velocidade meio. Eu fiz esse vídeo, pessoal, porque eu via muitos vídeos aí que eu assistia em velocidade 2, falava, cara, perde tempo e tal. Então eu falei, olha, eu vou fazer um vídeo aqui powerful, que se a pessoa assistir em velocidade meio, já vai ser rápido pra caramba. Então pausa, trava, tenta fazer, tenta executar, tenta entender. Se você tentar seguir o ritmo, se você está vendo pela primeira vez, e tentar seguir no ritmo o vídeo, vai ser um ritmo bem rápido. Mas, enfim, é o que a gente tem aqui para você ter um conhecimento rápido aqui, ganhar rapidamente conhecimento em dicionários. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Como é que a gente cria um dicionário? Dicionário não, desculpa, data frame, usando dicionário, tá? Então, a gente vai ver o conteúdo da aula passada nesse conteúdo agora. Vamos fazer agora, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Primeira coisa importante é que, como eu já falei, isso é o data frame, ele vem da biblioteca Pandas. Na verdade, não é biblioteca, desculpa, é módulo. Então, a Pandas, eu posso chamar ela, eu posso usar comandos associados a esse módulo. Só que ao invés de escrever pandas, 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 eu uso um apelido que é o PD. Então, import pandas. E aí, toda vez que eu chamar PD, é um atalho para, olha, usa um comando, uma função da biblioteca pandas, tá? Bacana, a gente já vai usar. Primeira coisa importante é que os nossos dados estão em um formato de dicionário. Como é que é o formato de dicionário? Abre chaves, certo? Então, as chavezinhas aqui. E aí você tem os pares. O que são os pares? Você tem a chave, né, do dicionário, country, por exemplo, né? Então, esse aqui seriam os países. E aqui, no caso, a partir desse momento aqui, desculpa, tá errado aqui, depois dos dois pontinhos, vem o valor associado a essa chave, certo? Então, vamos lá, ó. Eu vou botar o nome dos países, England, Spain, tá? Então, eu estou botando uma lista de strings, que a gente viu aí na primeira aula, né? Muito bem. E agora a gente vai colocar, então, Italy, beleza? Bacana. E aí tem que separar por vírgulas, certo? Lembra aí que os nossos pares dentro de um dicionário, os pares valor, chave e valor, sempre separa-se por vírgulas. E aí aqui eu tenho exportation, dois pontos, outra lista, tá? Certo, pessoal? Então com isso, a gente tem já o data, tem o df. E agora veja o seguinte, essa variável df é de data frame, abreviação de data frame, tá? Eu vou fazer como? Eu vou criar um data frame, eu vou criar uma tabela de dados. Fazendo como? Eu vou chamar pdpandas, ponto, vou chamar a função createDataFrame e vou passar, não vai ser parênteses vazio, por quê? Porque eu vou passar os parâmetros ou os valores que estão dentro de data como valores para ele criar um data frame, tá? Eu ponho sempre aqui, pessoal, data frame assim, porque aí ele
bota bonitinho, assim, fica legal, fica uma tabela e tal. Você poderia botar o print, mas se você botar o print, não fica tão bonitinho assim, tá? Vou colocar aqui, ó, como é que ficaria se eu usasse print, ó. Aparece, mas não fica tão legal, tá? Então eu sempre não uso print na hora de... porque aí fica mais bonito, a formatação fica legal, tá? Muito bem, então eu posso criar um data frame a partir de um dicionário, mas existe a possibilidade também de eu realizar a criação... Esqueci disso, peraí. Texto. Eu vou deslocar aqui, peraí. Para baixo, pronto. Mas existe a possibilidade também de eu criar criação de data frame usando listas. Lembra de listas, pessoal? Que é o que a gente viu na segunda aula dessa nossa semana. Vamos lá, listas. Bom, as listas, pessoal, vamos lá. O que você tem que fazer? Import pandas SPD. De novo, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer índice das colunas. Então, nas colunas eu quero... O que eu tenho aqui? Ó? Já está formatadinho aqui. Eu tenho country. E tem, então, uma lista, né? A lista do texto que aparece nas colunas, certo? E nas linhas, o que vai aparecer? Vai aparecer um índice. Então, a gente vai ter um índice ali também, tá? Então, vou colocar 1, 2, 3, pronto. Aqui vai ter eu vou botar dat, tá, pessoal? E aí, a parte importante dessa história aqui, pessoal, é a seguinte. Esses dados, eles vão ter que estar organizados por linha. Então, vai ser uma lista. Dentro dessa lista tem outra lista. E nessa lista eu vou colocando o que está na linha, nessa primeira lista. Na primeira lista é a primeira linha, o conteúdo da primeira linha, a segunda lista é o conteúdo da segunda linha, e finalmente a terceira lista dentro dessa lista vai ser o conteúdo da terceira linha, tá? Certo, pessoal? Muito bem. Então vamos lá. Aqui feito isso, ó, entendido isso aqui que eu estava mostrando agora, vamos finalmente fazer a criação de um dicionário usando isso que eu mostrei para vocês. Tá? Esse index aqui, pessoal, é importante você saber que é um comando para o nome do que vai na linha, que é o row index aqui, né? Row é linha em inglês, certo, pessoal? E columns é um parâmetro que a gente usa também, que vai ser para os nomes que você vai usar nas colunas desse data frame ou dessa tabela de dados. Pronto. Vamos rodar? Vamos. Bora. Vamos lá. Ó. Pronto. Deu certinho, né, pessoal? Então, isso aqui é uma outra opção que você tem, certo? Você tem a opção dicionário, põe os dados no formato de um dicionário, ou faz três listas. Uma lista para o nome do que vai na coluna, dos elementos por coluna, né? As denominações de cada coluna da tabela, as denominações do que vai na linha, aqui, né? O índice que vai na linha, isso aqui não é denominação, isso é um índice que vai na linha, e aqui os dados propriamente ditos, tá? Muito bem. E agora o que está faltando então para a gente começar a brincar de fato? A gente pode acessar esses dados, pessoal, certo? E aí você fala assim, poxa, como é que eu posso fazer o acesso ao conteúdo desse data frame que eu criei, né? Vamos criar então agora. Você pode fazer o acesso, pessoal, por linha 4.3. Acessando os dados por linha. Deixa eu botar aqui no... Pronto. Vamos botar o código. Vamos lá. Então, como é que eu faço o acesso por linha, pessoal? dflock, por exemplo, 1, tá? Vou rodar aqui. Certo? Veja o seguinte, pessoal. Aqui eu estou usando a denominação, né, que está na linha, que é esse carinha aqui, ó, 1, 2, esse índice, né? Na verdade, é essa denominação da tabela. Então, se eu, por exemplo, pegar, eu estou o que ele retorna para mim? Vamos lá, vamos entender, ó. Eu falei assim, ó, pega o conteúdo da linha 1. O que tem no conteúdo da linha 1? Tem o country, England,
e tem o exportation 50. É isso que tem na linha 1. O que tem na linha cujo a denominação, vamos falar assim, né? Não é índice, é a denominação aqui, é 3. Né? O name, ó, tá vendo? Ó, denominação, o nome. Name é 3, ó, o nome é 3. É a Itália com 45, certo? Muito bem. Agora pensa no seguinte, pessoal. Aqui é acessando os dados por linha, por denominação, tá? Vamos deixar aqui direitinho. Denominação. Pronto. Muito bem. Agora, eita, que ele adicionou um negócio aqui. Certo. Agora vamos supor que eu quisesse usar o índice propriamente dito, tá? Então, ao invés de usar essa denominação, esse nome que eu coloquei para cada linha, eu gostaria de acessando os dados por linha, por índice. Aham, muito bem. Então a gente agora vai botar um código aqui, ó. df e lock 0. Então, veja aqui, pessoal, o que acontece? Aqui, o índice não tem valor 0 aqui, mas isso aqui é apenas um nome. Se você usar índice 0, é o primeiro elemento, porque é feita uma indexação por linha, e esse comando iloc vai acessar a linha por índice, que ele põe começando em 0, como na lista, por exemplo, que era feita assim, tá? Aqui não, aqui é um nome que está dado para cada linha. Então você usa o lock, certo? Muito bem. Aí você fala, ok, já sei como eu posso acessar por linha, por índice ou por denominação. Tem a possibilidade de eu fazer um acesso via coluna por coluna? Tem, que eu vou mostrar agora. Deixa eu jogar para baixo. Pronto, vamos lá. Então agora a gente vai aprender. Vamos lá. Acessando os dados por, por colunas, tá? E denominação, certo? Vamos lá. Então o que eu ponho aqui? Ó, vamos colocar aqui um código bem simples. df country. df country. Vamos rodar? Vamos. Pronto, ó. Ó, ele já retornou pra gente, ó, pessoal. Mas veja que nesse caso, ele retornou o quê? A coluna cujo nome, cuja denominação, na verdade, né, é country. England, Spain, Italy. Tá? Muito bem. E aí vem a questão, ok, mas suponha que eu quisesse pegar mais de uma coluna, como é que eu poderia fazer isso, né? O que a gente chama de acesso a várias colunas de modo simultâneo, simultaneamente, né? Então, nesse caso, pessoal, você teria que fazer uma lista de nomes, cujos nomes são as denominações para cada uma das colunas. Exportation. Pronto. Vamos rodar? Pronto, tá ali, ó. Certo? Maravilha. Aí você fala assim: ah, não, mas espera aí. Eu gostaria de fazer algo diferente agora, né? Eu já entendi como é que faz acesso e tal. Legal. Eu gostaria de pegar e fazer a adição de uma nova linha. Eu gostaria de adicionar um novo país aí, certo? Como é que eu posso adicionar uma nova linha? Vamos mostrar isso agora, então. Deixa eu fechar isso aqui. Então agora vamos mostrar 4.6. 4.6. Inserindo uma nova linha. Ok, eu vou ser mais sucinto aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte: como é que é a nossa nova linha? Primeiro, vai ser um dicionário. Vou inserir no formato de um dicionário. Então vai ter essa nova linha, eu tenho que especificar o country, que é a primeira coluna ali, né? É o país. E eu tenho que botar o nome do país. Então isso aqui, repara que é um dicionário, porque está usando chaves. E aqui eu tenho o que, separado por dois pontos. Aqui eu tenho o velo, desse aqui, certo? E aqui eu vou ter, então, o que está faltando, que é o exportation. Então, na coluna exportation, eu vou ter que colocar algum valor. Vamos botar aqui 50, por exemplo, tá? Muito bem. E agora, então, para que eu possa, é, digamos assim, fazer essa alteração, pessoal, eu vou fazer dct ignore index, né? Então, o que acontece aqui?
ele vai ignorar o índice que está dado ali. Tá. Só um detalhe, se eu não fizer esse DF igual a DF, pessoal, o que aconteceria, tá? Vou mostrar para vocês. Simplesmente ele não altera, tá? Então o que acontece no data frame é que se você está adicionando uma nova linha, ou enfim, está fazendo alguma alteração, um dos jeitos de você registrar essa alteração é fazer df igual a modificação que você está fazendo, a operação de modificação, que é append. Então, ponto append o quê? Um novo conjunto de dados, aqui uma nova linha, né? E aí ele vai adicionar essa nova linha ali, ó. Vamos adicionar, pronto, ó, tá ali a França. Maravilha, né? Muito bem. Então, tomado esse cuidado, vamos supor, na verdade, que você gostaria de adicionar uma nova coluna, certo? E essa nova coluna, então eu adicionei uma nova linha, agora vamos adicionar. Essa nova coluna vão ser as cidades associadas a esses países, certo? Então vamos colocar aqui, ó. Adicionando uma nova coluna. Deixa eu botar aqui mais para cima, porque senão ninguém vai enxergar nada. Maravilha. Vamos lá, ó. Então vamos botar cities. Cities. Botar London. Madrid. Opa, eu sumi aqui. Eu apareci de novo. Madrid. Roma. Então, você tá vendo? Eu tô botando as cidades associadas aqui. E aí falta Paris. Certo. Muito bem. O que mais que falta? DF. City. Cities. Cities. Opa, faltou aqui. Ih, fiz bobagem. Peraí, deixa eu voltar. Pronto. Agora sim. Então vamos ver como é que vai ficar o nosso. Ah, aqui, ó. Certo? Então, olha só, eu passei uma lista de nomes aqui, de strings, né? Separadas por vírgulas. E mandei adicionar na coluna aqui, ó, que bonito. Ficou legal, né? E aí você fala, ok, bacana. Acontece o seguinte, como é que eu faço para remover a informação? Tá? Então, vamos mostrar agora para vocês como é que faz para remover a informação. Removendo uma linha. Então, aqui nesse caso, pessoal, eu gostaria de remover uma linha, tá? Uma das formas que você tem para remover é usando o comando drop. E, de novo, você vai ter que fazer df drop para salvar essa remoção, essa modificação, tá? Posso remover a primeira e a segunda linha, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer então, ó. Deixa eu explicar direitinho o que eu tô fazendo aqui. Pronto. Deixa eu mostrar. Esse negócio não sai, peraí. Pronto, agora saiu. Então vamos lá, o que eu tô fazendo aqui, pessoal? Eu tô colocando que eu quero remover df drop, é uma função. E aqui eu tô botando como parâmetros 1 e 3. Esses valores 1 e 3, na verdade, aqui, eles vão tirar essa linha aqui que tem o índice 1, né? Na verdade, tem esse índice 1 e esse índice 3. E vou salvar isso no DF, tá? Vamos fazer isso agora, ó. Tá vendo? Então ele resolveu eliminar quem tem o índice 1 e quem tem o índice 3. Eliminei a linha ali, tá? Muito bem. E aí você fala assim, tá bom, mas suponha que agora eu quero remover uma coluna. Né? Eu removi a linha, agora como é que eu faço para remover a coluna? Vamos mostrar agora. 4.9, removendo uma coluna. Essa coluna aqui, pessoal, o que eu quero fazer então? Vamos colocar aqui, ó, df igual a df drop. E eu tenho que, na verdade, vamos supor aí que eu gostaria de remover mais de uma coluna, tá? Eu vou dar o nome da primeira coluna que eu quero remover, que é country. E gostaria também de remover city. Então eu fiz uma lista com os nomes das colunas que eu desejo remover e estou salvando essa alteração no próprio DF, tá? Eu fiz a operação e salvo essa modificação no DF no próprio DF. Do contrário, ele ele faz a operação e não salva, né? Digamos assim, essa operação, tá? Sim, e outra coisa que eu tenho que tomar cuidado aqui, que eu já estava esquecendo, que é o axis igual a 1.
tá? Que é para indicar, de certa forma, que a operação ali é, de fato, a eliminação de coluna, certo? Então, vamos fazer isso. Ó. Vamos lá. Drop. Eliminou. Ok? Maravilhoso. Só que o que acontece é que a nossa nova tabela, isso aqui, esse índice que ele gera, né? Esse índice aqui, ele tá, enfim, ele tá com um problema. A gente queria começar do zero, tá certo? Mas depois do zero, gostaria que viesse o 1, tá? Então, como é que eu faço agora para redefinir esse índice? Então, vamos colocar aqui, ó. 4.10, redefinindo o índice da linha. Muito bem, vamos botar aqui em cima, ó, código. Então, agora o que você pode fazer? Você tem um. Se você apertar ponto aqui e esperar, ele te dá muita opção, tá, pessoal? Eu vou botar R só para você ver o que acontece. Ó, ele. Aí tem muita opção ainda com R. Ah, esse aqui que a gente quer, ó, Reset Index. Certo? Drop igual a True. E aí, olha só, pessoal, tem um truque aqui para a gente não ficar fazendo DF igual a DF. Mas aí fica a seu critério se você quer usar esse truque ou não. Em vez de ficar fazendo drop igual a true, aí df igual a df.reset, você pode vir aqui e botar um parâmetro chamado inPlace igual a true, certo? Ao usar o inPlace igual a true, eu não preciso ficar fazendo df igual a df, enfim, salvando alterações. Vamos ver agora aqui, ó. Ele deu reset, ó, e salvou essa alteração na variável original, tá? Muito bem. A gente já tinha falado nas aulas anteriores, pessoal, também, a questão da cópia por referência e valor, que é algo bastante problemático quando você quer fazer operações, modificações, inserções e não gostaria de perder o dado original, tá? Então eu vou mostrar agora para vocês como é que você pode fazer a questão da cópia de valor. Que até agora, se você fizer df1 igual a df, qualquer alteração que você fizer no df1 vai refletir em df, que é o dado original. Então, como é que eu faço aqui, pessoal, para fazer cópia por valor? Vamos lá. Então, a cópia por valor nada mais é do que eu chegar aqui e fazer df1 igual a df.copy. E aí ele copia todos os valores de df para df1. Certo? Bom, então vamos mostrar isso, que de fato isso vai acontecer. Só que além disso, além de fazer essa cópia, eu vou mostrar os efeitos de se fazer uma cópia. Não uma cópia por referência, e sim por valor, que é o caso aqui. Então agora eu vou botar uma nova coluna chamada exportação, df1, df1, append, por favor, append, aqui voltou, beleza. dct, ignore, index, igual a true. Certo? Muito bem. Isso aqui eu não botei o inPlace igual a true, né? Por isso que eu estou fazendo df1 igual a df1.append, tá? Muito bem, então agora eu vou fazer o seguinte, eu quero ver como é que vai ficar o df, que é a variável original, e o df1, que é a variável para a qual eu copiei os valores de df. Perfeito, veja o seguinte, ele adicionou uma nova linha em exportation, né? Você tinha ali a coluna exportation. Aí ele veio na coluna exportation e adicionou ao final da coluna, ou seja, adicionou uma nova linha com valor 70, certo? Isso foi feito para quem? Para df1. Para df não foi feito isso. O dado original permaneceu o mesmo, certo? Muito bem. Aí vem a pergunta, ok, vamos supor que eu quisesse agrupar essas duas tabelas de dados. Existe essa possibilidade, tá, pessoal? Você gostaria de agrupar. Bom, que estrutura que eu poderia utilizar? Eu posso fazer uma lista de tabelas de dados, de data frames. E vai aparecer isso lá na frente, pessoal. É isso. Não é, mas ele está pirando na batatinha, está mostrando coisas. Não, é possível, e não é que é só possível, é que vai acontecer. Então eu tenho que mostrar para vocês agora, e lá na frente vocês vão estar mais calejados, já vão, enfim, saber usar isso direito. Criando uma lista de
tabelas de dados. Ou de data frame. Vamos botar de data frame. Pronto. Data frames. Pronto. Vamos colocar o código aqui, pessoal? Vamos. Então, uma forma de eu organizar. Agora, suponho que eu tenho 2 data frames, né? A cópia e o original dos dados. E com base nisso, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, lst, crio uma lista vazia, certo? Essa lista vazia eu vou fazer um append, que eu vou adicionar um data frame, que são os dados originais. E aqui eu vou botar os dados que são, na verdade, a cópia. Você repara que aqui, na verdade, pessoal, eu não estou adicionando. Eu estou botando df copy e df1 copy, tá? Então, por quê? Porque senão ia virar referência. Se eu pego essa lista e não ponho esse copy que eu estou colocando aqui, ele vai adicionar referência. E aí qualquer alteração que você fizer nessa lista vai afetar os dados originais. Certo? Cuidados que eu estou tendo aqui, opções que eu estou fazendo. Muito bem. Então toma cuidado com o que você está escrevendo, porque o computador faz tudo direitinho. A gente que às vezes escreve bobagem. E arca com as consequências dela, obviamente, tá? Ok, então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer uma coisa aqui que vai ficar interessante. Vamos ver como é que roda agora. O que eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal? Aqui está a nossa lista, maravilhosa, ó. Então essa é a nossa lista, ó. Mandei imprimir. Então até aqui é um data frame, é o DF, é a cópia. Aqui é o segundo data frame, certo? E se eu quisesse apenas acessar a cópia do data frame aqui, né, os valores referentes ao data frame 1, o que eu faço? Lista índice 1, porque é o índice do segundo elemento, que é o DF, que é esse data frame, que é essa tabela. Então agora eu tenho uma lista de tabelas, olha que loucura. Muito louco, dá para fazer dicionário de tabelas, enfim. Dá para ficar misturando as coisas e é o que a gente vai fazer agora. Poxa, mas não seria melhor eu fazer um dicionário que aí eu ponho o key, né? O nome do key fica mais interessante. Assim, lista de tabelas realmente é algo que pode causar alguma confusão. Mas pode ser que na hora de ler um dado venha isso para você, você vai ter que lidar com isso, tá, pessoal? Não é que você vai usar isso, você tem que usar desse jeito, não. É que às vezes a bola vem quadrada e você tem que arredondar, certo? Muito bem. Então, vamos lá, ó. 4.13, criando um dicionário de data frames. Muito bem. Então aqui, ó, o que eu vou ter, pessoal? Eu vou criar um dicionário vazio. Como é que eu crio um dicionário vazio? Abre e fecha colchetes, tá? E agora eu faço assim, ó, dct. Eu vou criar um novo velo associado a esse, um novo aqui, desculpa. E associado a essa nova aqui, eu vou criar um valor, vou pegar, copiar o valor de df1. Pronto. Então, olha só que bacana que a gente tem agora, pessoal. A gente tem ali um dicionário de tabelas. E agora, o que vai fornecer para a gente um meio de dizer, olha, eu quero a tabela de 2021, os dados de 2021, ou os dados de 2020, de exportação. Olha que legal. É muito legal de navegar assim, pessoal. Por quê? Porque você tendo um dicionário de tabelas, você fala, olha, eu quero ver as tabelas de exportação de 2020, 2021. As possibilidades são imensas aqui de organização de dados com essas estruturas que eu estou ensinando para vocês, tá? Você, de fato, vai ter bastante poder computacional e são estruturas simples, mas quando você combina elas, esse é o truque. Você consegue fazer coisas muito interessantes, tá? E para mostrar uma coisa interessante, pessoal, você não é só ficar agrupando dados e tudo, você eventualmente pode precisar organizar ou classificar ou filtrar esses dados de alguma forma, né? Então, vamos fazer o seguinte agora. Vou botar um 4.14, que é classificando dados. E aí, veja o seguinte, qual que é a ideia? Pelos valores de uma coluna. Pelos valores de uma coluna. Vou botar mais para cima. Então, eventualmente, você fala assim, poxa, mas eu queria ver essas informações
e queria ordenar de acordo com os valores contidos numa certa coluna dessa tabela de dados, certo? Então vamos reapresentar essa tabela, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou reorganizar a tabela e quero que essa tabela seja reorganizada de modo que seja ordenado pelos valores contidos na by. Poderia ter mais uma coluna, né? Então eu quero que seja ordenado pelos valores contidos na coluna exportation. E não só isso, eu gostaria que fosse em ordem crescente ou decrescente. Então, sempre você tem um parâmetro ascending, que é em ordem crescente. Se for false, então vai ficar em ordem decrescente, ok, pessoal? Porque eu falei para ser ascending, mas é false, então se é false, vai ficar em ordem decrescente. E agora deu um pequeno probleminha. Deixa eu ver o que ele falou. Ascending. O inglês aqui não ficou bom. Vamos lá, mudar aqui, pronto. Ascending. Maravilha. Tá resolvido ali, ó. Você viu? Então, ó, ele ordenou em ordem decrescente pelos valores da coluna exportation. Então, primeiro vem o registro 2, depois o índice 0 e depois o índice 1. Tá? E aí, pessoal, com isso, você já tem uma ferramenta bem bacana, bem interessante, né? Legal. Agora eu poderia fazer soma. Pode ser que eu queira fazer totais aí da tabela, né? Pode ser extremamente útil obter os totais. Então, soma dos valores em uma coluna. Certo? Que tipo de método ou função, na verdade, aqui a gente tem, né? Eu tenho aqui um total, eu vou ter uma variável que vai receber o valor, né? Do resultado do que? Eu vou pegar a coluna. Então, uma coisa que a gente já tinha visto aqui, né? Eu consigo pegar os valores da coluna exportation, usando esse carinha, esse operador aqui, né? E faço soma, e vamos rodar, ó, pessoal. Vamos rodar. 165, certo? Tá, aí o que você poderia fazer também interessante, pessoal? Você poderia fazer os totais acumulados. Então, ó. Deixa eu só botar um pontinho aqui que ficou faltando aqui, ponto. Então, duas vezes aqui. Vamos clicar. 4.16. Obtendo os totais acumulados por coluna, né? Então, qual que é a ideia disso, pessoal? É a ideia que você vai fazendo o acumulado. Por exemplo, o primeiro registro tem 70. O primeiro mais o segundo registro já dá um pouco mais. Então, vamos fazer essa conta? Vai ficar mais claro quando eu fizer aqui, ó. Vamos mostrar? Espera aí, deixa eu fechar esse aqui. Esse aqui vem para cá. Código. Então, o que vai ser esse comando? Vai ser uma soma acumulada, né? Accumulated sum, em inglês, a abreviação. E lock. Aí, se vocês lembram ainda, né, que já foi há um tempinho, esse comando, pessoal, o que eu faço? Eu posso especificar, eu quero pegar todas as linhas, então eu botei dois pontinhos aqui, eu pego todas as linhas, só que a coluna 0, que é a única que tem, mas enfim, poderia ter mais de uma. Faça o total acumulado. E olha que maravilha que ele vai produzir pra gente aqui. Vamos rodar? Vamos lá. Então o que ele fez? Ele veio aqui nessa tabela, pegou o total acumulado olhando só o primeiro registro, 70. Olhando o primeiro e o segundo registro, né? É 50 mais 70 dá 120. Agora olhando todos, aí deu 165, tá? Então são comandos úteis, são comandos interessantes para manipulação dos dados, das tabelas, enfim, de várias coisas que vão ser mais à frente utilizadas, mas é bom você conhecer, é bom você saber, para que na hora que isso aparecer lá na frente, no contexto apropriado, você não vai precisar, em princípio, se preocupar com a sintaxe, você sabe ler o que está sendo feito ali, tá bom? Bom, pessoal, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Aprendemos mais uma estrutura de dados aí, dicionários, tabela de dados, desculpa, e sua interação com dicionários e listas. E a gente está cada vez mais poderoso no domínio rumo ao domínio da linguagem Python. Próxima aula vamos ver mais um tópico interessante e com isso vamos cada vez ficando com mais ferramentas para construir o mapa verso. É isso. Não esqueça de curtir e compartilhar. Um abraço e até a próxima aula, pessoal. Tchau!